Bem-vindos ao Interseção, o programa que discute temas de política internacional aqui do Estadão. Essa semana o nosso assunto não poderia deixar de ser Síria. E para falar dessa reunião de paz que tenta encontrar um caminho aí para a guerra civil síria, a gente convidou o professor Salim Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Temos aí uma saída. O que a gente tem visto nas discussões é um impasse que já se esperava. Sim. Alguma coisa surpreendeu o senhor nessas primeiras discussões? Não, assim, nada de surpreendente até agora, mas de fato, para entender a dinâmica e o que pode resultar da conferência, é preciso considerar o que vinha acontecendo, é claro, antes dela acontecer. Nos dias que antecederam muito proximamente à conferência, que isso explica muito do que a gente viu ontem ao longo do dia, mas nada de surpreendente até agora, inclusive nada de surpreendente nas posições que parecem extremadas de todos os lados, de todos os participantes. Talvez a surpresa tenha sido um pouco o tom da discordância, né? Com enfim, troca de insultos, sim, uma posição mais forte, pouco vista no sim, ambiente diplomático. Sim. Isso tem uma explicação também? Então, eu acho que sim, tem, claro, tem uma explicação nascida do fato de que, de fato, há uma divisão marcada, muito marcada, ela é uma divisão profunda entre os, digamos, os dois grandes lados dessa contenda. É claro que há muitos lados, mas, digamos, há dois grupos, ou dois times, ou duas maneiras de enxergar o que está acontecendo. De um lado você tem o governo sírio, a Rússia, o Irã e os seus parceiros, digamos. É claro que há alguns países que têm alguma proximidade com essa posição, e isso a gente viu ontem na conferência. O Líbano é um exemplo, a Argélia é um exemplo, de países que estão mais próximos do centro, mas identificados com alguns dos argumentos do governo sírio. Do outro lado você tem, claro que com interesses até divergentes entre si, mas você tem, digamos, o time da oposição, Arábia Saudita, Catar, Estados Unidos. Cada um deles enxerga a coisa de um modo um pouco diferente, mas eles estão de lados realmente opostos. Essa oposição é muito marcada. O tom talvez tenha se agravado um pouco ontem, digamos assim, diante das TVs, etc., entre outras coisas por causa dessa manobra de último momento que foi a retirada do convite ao Irã. Eu acho que isto talvez tenha transformado um pouco a dinâmica no momento da reunião. Um outro aspecto importante, porque uma das falas mais impactantes foi a fala do ministro das Relações Exteriores da Síria, que falou muito além do tempo, né, que ele tinha sido reservado, e que entrou inclusive numa discussão sobre isso com o secretário-geral da ONU. Esta posição dele muito forte, um discurso, claro, que foge um pouco às regras da típica diplomacia, porque ele se dirige diretamente ao secretário de Estado americano, Kerry, dizendo para ele muito claramente: ninguém nesse mundo pode decidir pelo povo sírio. Quer dizer, ele está dizendo: senhor Kerry, lembre-se, não é você quem decide, né? Eu acho que esse tom marcado decorre de uma irritação com esse movimento em relação ao Irã, porque isso de fato ficou bastante feio em termos diplomáticos. Por outro lado, decorre também de uma sensação de força por parte deste grupo, quer dizer, o grupo do governo, Rússia, Irã, mesmo que não estando na conferência de abertura, eles parecem muito confortáveis, e então a sua posição foi dizer algumas verdades. Do outro lado também, o discurso saudita, por exemplo, foi bastante forte, num tom bastante agressivo, mas eu acho que ele já não decorre tanto de uma mesma tranquilidade, ele decorre mais de uma falta de tranquilidade.